Paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para a nossa aula de número 7, dentro do tópico da teologia sistemática, chamado Cristologia, que é a doutrina de Cristo. Nesta aula de hoje, nós vamos estudar aqui a divindade de Cristo e vamos inicialmente falar sobre os nomes divinos atribuídos a Cristo. Dentro sobre esse assunto, a divindade de Cristo, a gente vai examinar aí 5 provas da doutrina da divindade de Jesus Cristo, inicialmente aí falando sobre os nomes divinos que foram atribuídos a Jesus Cristo. Então vamos observar aqui. Bom, a divindade de Jesus Cristo, ela é comprovada pelos nomes divinos aplicados a Jesus Cristo, conforme consta em vários textos da Bíblia Sagrada. O primeiro que vamos analisar é o nome Deus atribuído a Jesus Cristo. Então, Jesus é chamado Deus em vários trechos da Bíblia Sagrada. A gente já viu em aulas anteriores que o título bíblico Verbo é aplicado à pessoa de Jesus, e lá em João, capítulo 1, versículo 1, o autor desse evangelho declara abertamente que o Verbo, fazendo uma alusão à pessoa de Jesus Cristo, era Deus. Em Hebreus 1 e 8, nós temos a declaração do próprio Pai, que diz o seguinte acerca do Filho, que é Jesus. O versículo diz: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Então há aqui uma alusão à pessoa de Jesus. Bom, em João 20, 28, Tomé, após ter dito que não reconheceria o fato de Jesus ter ressuscitado, a não ser que tocasse em Jesus, e uma semana após, Jesus apresenta-se a ele, e ele se dobra diante de Jesus e declara que Jesus é seu Senhor e seu Deus. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. Então nós temos aqui alguns textos, algumas referências citadas que mostram que Jesus foi chamado, ou a ele foi aplicado o nome Deus. Também a Jesus foi aplicado o nome Senhor. Muitas vezes no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele é chamado Senhor, em um uso específico da palavra grega, palavra Kyrios, que foi usada na tradução do hebraico para o grego. Essa versão a gente aprendeu que o nome dela é Septuaginta, e ela é uma tradução do hebraico Yahvé para o grego Kyrios. Então o nome Senhor ou Kyrios é aplicado a Jesus Cristo. Tanto os judeus quanto os cristãos do primeiro século, eles se recusaram a usar esse título honorífico, um título de honra, com referência aos imperadores romanos, que gostavam de ostentar esse título, porque eles queriam ser chamados de Kyrios, Senhor, na qualidade de Deus. Então os judeus e os cristãos recusavam atribuir esse título às figuras dos imperadores. No entanto, os cristãos chamavam abertamente Jesus de Kyrios, reconhecendo, portanto, através dessa expressão, a sua divindade. Cristo é chamado Senhor Jesus 21 vezes no Novo Testamento. Em Atos 9 e 17, lemos as palavras de Ananias: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas. E em Atos 16:31, Paulo e Silas
proclamam ao carcereiro o seguinte: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então, aprendemos aqui que Jesus é chamado de Senhor na mesma qualificação de quando Deus Pai é chamado de Senhor no Antigo Testamento. Então, esse título Senhor é uma demonstração, uma prova da divindade de Jesus. Jesus também é chamado de Filho de Deus. Essa expressão atribuída a Jesus, Filho de Deus, tem a ver com a sua divindade, e era assim que os judeus entendiam essa expressão Filho de Deus, tendo em vista que a expressão Filho de Deus tem a ver com Jesus possuir a mesma essência, a mesma natureza de Deus Pai. Então, quando ele perguntou aos seus discípulos: quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu-lhe por inspiração divina: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso está lá em Mateus 16 e 16. Em Mateus 14 e 33, após presenciarem o milagre da calmaria do mar da Galileia por Jesus, os discípulos adoraram a pessoa de Jesus e disseram: verdadeiramente és Filho de Deus. Em Mateus 8 e 29, até os demônios reconheceram a divindade de Jesus ao gritarem: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Jesus chamou a si mesmo claramente de Filho de Deus, e quando disse: eu e o Pai somos um, os judeus pegaram pedras para lhe atirarem por haver proferido uma aparente blasfêmia dentro do conceito errôneo dos judeus daquela época. Então Jesus lhes perguntou: então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei sou Filho de Deus? Então, o próprio Senhor Jesus declarou acerca de si mesmo ser ele o Filho de Deus, ou seja, possuir a mesma essência da divindade, assim como o Pai possui. Bom, então vamos aqui para a letra B, dentro desse assunto da divindade de Cristo. Nós temos aqui os atributos divinos que foram conferidos a Cristo. Então nós temos o testemunho das Escrituras. Muitas declarações a respeito de Yahvé no Antigo Testamento são afirmadas e interpretadas no Novo Testamento, referindo-se profeticamente à pessoa de Jesus Cristo. Então aqui abaixo nós temos uma tabela com citações bíblicas do Antigo Testamento, onde essas citações se cumprem no Novo Testamento. Nós não temos espaço aqui para citarmos todas elas, mas vamos citar aqui as duas primeiras, né? Em Êxodo 3,14, nós temos: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Aí lá em João 8, 56 a 58, Jesus falando da sua condição de ser eterno, ele diz: Abraão vosso pai alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Perguntaram, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus, assim como Deus Pai, revelando-se a Moisés, disse que era o Eterno, através da expressão eu sou, Jesus também se declarou como o Eterno, quando disse aos seus irmãos judeus que ele é o eu sou. Nós temos aí a segunda referência de Números 21, 6 a 7, que é uma referência sobre as serpentes abrasadoras que mordiam
o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e Moisés disse: havemos pecado. Veio o povo a Moisés e disse, melhor dizendo: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou ao povo. Então foi providenciado ali uma serpente colocada numa haste, né? Uma serpente feita de metal, colocada numa haste, e as pessoas mordidas por aquelas serpentes, quando olhavam para aquela serpente na haste, eram curadas. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9, nós temos a passagem onde se cumpre a referência de Números 21, 6 e 7. O texto diz: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Então esse texto deixa claro que profeticamente o texto de Números 21 se cumpre na crucificação de Jesus, e é somente em Jesus que há possibilidade de ter saúde e vida espirituais. Cristo é eterno. Em Apocalipse 22, 13, estão registradas as seguintes palavras de Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Como já falamos em aula anterior, as letras Alfa e Ômega são respectivamente a primeira e a última letras do alfabeto grego. Portanto, fica claro que quando Cristo se apresenta como a primeira e a última letra do alfabeto grego, estava dando uma das mais evidentes provas da sua eternidade. Com isso, ele estava dizendo que antes que qualquer coisa existisse, ele já existia, e que após o fim de todas as coisas, ele continuará a existir. Ele é quem dá início à história e ele é quem a termina. Então isso fala da sua divindade, isso fala da sua eternidade. Lá em Hebreus 1 e 12 diz: tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Uma referência à eternidade de Jesus Cristo. Então nós temos aqui a afirmação de que Cristo é onipotente, ou seja, todo-poderoso. Após cumprir fielmente a profecia de Oséias 13 e 14, que diz: onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Ao ressuscitar, Jesus bradou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, quebrando todo o domínio da morte e do inferno. Para entender que Cristo é onipotente, se faz necessário que se tenha certeza de que ele detém todo o poder no céu e na terra. Como onipotente, Cristo é Senhor dos senhores, Criador, Rei dos reis, cabeça da igreja, provedor e preservador de tudo, ressuscitador de si mesmo e salvador. Depois, com o tempo, os irmãos façam a leitura aí de cada uma dessas referências. Cristo é onisciente. Onisciência é a capacidade de se conhecer todos os fatos e pensamentos no tempo e no espaço, mesmo que eles ainda não tenham acontecido ou tenham se consumado. Só as pessoas da Santíssima Trindade detêm esta capacidade, esta qualidade da onisciência. Muitos são os testemunhos dados pela Bíblia Sagrada da onisciência de Cristo. Conforme pode ver lá em Mateus 9, 4, que diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? E a respeito de Jesus afirmaram seus discípulos: agora vemos que sabes todas as coisas. João 16 e 30. Pedro, por sua vez, também disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. João 21 e 17. Às igrejas da Ásia, Jesus declarou: conheço as tuas obras,
nas seguintes referências: Apocalipse 2:2 e versículo 19, Apocalipse 3:1 e Apocalipse 3, versículo 8 e também o versículo 15. Bom, por último, vamos ver aqui sobre Cristo é onipresente. Como Jesus continuou onipresente, se ainda na terra estava limitado pelo tempo e pelo espaço, ocupando apenas um só lugar ao mesmo tempo. Então, como filho do homem, isso é uma referência à sua humanidade, ele estava limitado às dimensões geográficas. Por exemplo, quando estava na Galiléia, ele não podia estar na Judéia. No entanto, como filho de Deus, uma referência à sua divindade, sempre esteve presente em todo lugar. Conforme Mateus 28:20, o texto diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos, lá em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E ainda ele disse lá em João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como filho do homem, ele estava no mundo, conforme diz lá em João 1:10, né? E o verbo estava no mundo. Mas como filho de Deus, ele disse lá em João 17:11, eu já não estou no mundo. Então, como homem, o Senhor estava na terra, mas como Deus, ele podia estar no céu ao mesmo tempo. O texto diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. João 3:13. Então, depois de sua ressurreição, Jesus deixou bem claro, né? E disse o seguinte, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, conforme está em Mateus 28:20. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse assunto, a divindade de Cristo, e vamos falar sobre as testemunhas quanto à divindade de Cristo, os ofícios divinos atribuídos a Cristo, e Cristo mesmo se proclamou ser Deus, ou se proclamou divino. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado.